Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e tudo que leva o seu nome, amém? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a gente esperar no Senhor, coisa que não é fácil da gente fazer, não é verdade? Esperar no Senhor e às vezes tem hora que a gente fica questionando a Deus por que de tanta espera, por que esperar? Parece que a gente olha para a vida dos outros e tudo está acontecendo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, as pessoas estão se desenvolvendo, estão crescendo, estão alcançando o famoso sucesso. E a gente fica naquela, meu Deus, e agora? Quando é que vai chegar a minha vez? E aí Deus continua falando, espera, espera. Outro dia, eu pensando sobre isso, e eu nem estava programada de falar isso aqui, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Na semana passada foi semana de volta às aulas aqui para minha filha. E aí ela ia começar numa escola nova, ela começou numa escola nova. E desde o primeiro dia ela estava falando, estava pedindo muito para ir de ônibus para a escola. Mãe, eu quero ir de ônibus, me deixa ir de ônibus. E ela tem 6 anos, ela é pequenininha. E aí eu falei, filha, calma, que no momento certo você vai de ônibus. A gente precisa ver primeiro onde é a sua sala, primeiro conhecer a sua professora, ver como é que funciona lá a dinâmica do ônibus, como é que faz para você pegar o ônibus. Tem que aprender isso tudo. A mamãe precisa aprender para explicar para você aprender e tudo mais. E ela ficou batendo no duro comigo, teimando, não, mas eu quero ir de ônibus, eu quero porque quero. E aí, eu falei, tá bom, você quer ir de ônibus, mas primeiro vamos fazer um teste. A mamãe vai deixar você procurar a sua sala sozinha. Então, você vai chegar lá na sua sala, na sua escola, e você vai procurar a sua sala sozinha. Isso já no segundo dia, porque no primeiro eu fui com ela. E ela ficou insistindo para ir de ônibus. E eu falei, se você achar a sua sala sozinha, no dia seguinte eu deixo você ir de ônibus. E aí, fui lá e deixei, fiquei parado lá e só observando. Ela falou, vamos lá ver onde é a sua sala. E ela já não acertou onde era a sala dela. Ela falou, é essa aqui, eu acho que é essa. E já ia entrar na sala errada. E aí quando foi, nesse mesmo segundo dia lá de aula, já foi outra dinâmica para entrar, porque as coisas ainda estavam se ajeitando na escola, então tinha que ir para a quadra da escola, para fazer a oração, para fazer a fila, para poder entrar na sala. E aí ela já ficou toda espantada, já errou a fila de entrar na sala dela e já ficou com aquela cara de espanto, assim, de medo. Eu falei, mãe, e eu lá de longe, só observando. E aí quando ela me viu, ela chega a dar aquela respirada de alívio, falando assim, ufa, minha mãe tá ali, tá me vendo. E aí eu fui lá, vi que ela tava na fila errada, tirei ela da fila errada e coloquei ela na fila certa, encaminhei para a sala dela. E aí aproveitei e falei, tá vendo? Você ainda não tá pronto, porque você ainda tá aprendendo a achar a sua sala. Então vamos lá, que aos pouquinhos, quando você estiver aprendendo um pouco mais, e aí sim você vai começar a ir de ônibus. Então vamos com calma, não precisa de pressa, tenha calma, paciência, que tudo vai chegar. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. E aí eu lembro lá de Eclesiastes, né? Para tudo tem um tempo, para tudo tem um tempo para o Senhor cumprir os propósitos dele na nossa vida. O Senhor primeiro ele nos prepara para viver as promessas do Senhor. Ele nos prepara para viver aquilo que ele tem separado para a gente viver. E eu tô aqui na frente da janela hoje, em outro lugar aqui, gravando na cozinha. E só observando e lembrando, contemplando como o Senhor é bom, como Ele não nos deixa sozinhos, como Ele não nos deixa abandonados, Ele fica ali, assim como eu fiquei lá com a minha filha na quadra, só de longe observando para ver como ela ia se sair. Deus fica assim com a gente também, Ele nos observa atentamente. O Senhor está ali do nosso lado, só nos observando, nos encorajando e nos dizendo, calma, calma porque tudo acontece na hora certa. Calma que eu ainda estou te preparando para viver o que eu tenho para você viver. Calma que os propósitos vão se cumprir. Então, calma. A gente vive num mundo tão acelerado que a gente tem que fazer acontecer, que a gente tem que produzir a todo custo, a gente tem que fazer. E aí a gente não para, a gente quer que seja igual em um micro-ondas. Bota a comida até pro micro-ondas, gente. A gente tá apressado.
Assim, bota lá 1 minuto, aí você fica esperando, 59, 58, 57, parece assim, meu Deus, 1 minuto, e não anda logo esse 1 minuto, parece que é uma eternidade. Já parou pra reparar nisso? Eu tava observando isso, fazendo leite da minha filha outro dia. Que até no micro-ondas eu tô ficando impaciente, e o Senhor tá me ensinando até nessas coisas, nos detalhes, olha, até com o micro-ondas, parece que micro-ondas está lento, e não é, é a gente que tá com o coração ansioso, com o coração preocupado, com o coração querendo que chegue logo o futuro, um futuro que a gente nem sabe direito, porque o futuro pertence ao Senhor, o futuro a Deus pertence. Mas o que o Senhor fala pra gente? Lá em Salmos capítulo 37 diz assim: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Então, quando a gente faz do Senhor a nossa segurança, quando a gente toma posse da paz que Jesus já deixou, da paz que excede todo entendimento, e a gente se deleita no Senhor, a gente coloca o nosso coração na palavra de Deus para a gente ser guiado pelo Senhor Jesus, a gente não é guiado pelas urgências do mundo, a gente não é guiado pelo tempo ali do micro-ondas, que a gente quer tudo para ontem, a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos ensina a esperar, a ter calma. Às vezes Deus não está falando para nós um não, só está falando ainda não. Espera, porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então espera com paciência no Senhor, coloca o seu coração nele. E às vezes é nesse tempo de espera que Deus quer moldar o seu coração, é nesse tempo de espera que Deus quer te ensinar a deleitar nele, a descansar. Como fala lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas e refrigera minha alma. Então, que a gente aprenda com o Espírito Santo de Deus a descansar no Senhor, a refrigerar a nossa alma nele, nesse tempo. Que a gente fica assim, meu Deus, será quando é que vai acontecer? A gente muda o nosso pensamento, a nossa mentalidade, assim como fala a palavra de Deus. Renovai a vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, que a gente permita que o Senhor Jesus transforme a nossa mente, renove a nossa mente, que a gente tenha a mente de Cristo. Como fala aqui em Romanos 12, capítulo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aquilo que é bom e perfeito e agradável ao Senhor. E muitas vezes aquilo que é bom e perfeito e agradável ao Senhor não vai ser agradável para nós, vai ser desconfortável. Porque esperar é desconfortável, porque a gente quer as coisas para ontem, a gente quer tudo na nossa mão. Senhor, me dá aí a minha bênção, está demorando. A gente fala assim para Deus. Então, continue esperando no Senhor, continue permitindo que o Espírito Santo de Deus renove a sua mente, transforme a sua mente para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida, o propósito do Senhor para a sua vida. A Bíblia fala que o nosso propósito no Senhor é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Conhecer o Senhor, ter relacionamento com Deus. Deus nos chamou para a gente viver em intimidade com Ele. Deus nos chamou para ser amigos, discípulos, filhos de Deus. Deus nos chama de sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então o Senhor quer que a gente só se deleite o coração nele. Porque quando o nosso coração está no Senhor, quando o nosso coração está deleitado no Senhor, quando a nossa felicidade é Ele, o nosso galardão é Ele, Ele pode nos dar as outras coisas, porque Ele sabe que aquilo que Ele nos dá, a bênção não vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, que a gente aprenda a deleitar o nosso coração no Senhor e a esperar com esperança. Não esperar assim, quando Deus quiser, Deus vai fazer e amém. Já esperando assim sem fé, sabe?
Não, é esperar com expectativa, esperar com alegria, esperar com paciência. Como diz o Salmo, esperei com paciência no Senhor. Porque quando a gente espera com o coração correto, com o coração grato, amém, o Senhor se agrada de nós. Quando a gente espera buscando a sabedoria do Senhor, buscando a presença dEle, o Senhor se agrada de nós. Em Provérbios 23, capítulo 15, vai dizer que quando o filho é sábio, ele alegra o coração do pai. Então, que a gente venha buscar se deleitar no Senhor, buscar essa sabedoria que Deus tem disponível para mim e para você. Então, espera com esperança, espera com expectativa que o Senhor vai fazer. Deus não perdeu o controle de nada. E mesmo quando bate o cansaço, porque bate, o cansaço vem. Mas olha o que o Senhor diz para nós. Em Isaías 40, versículo 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Então, que a gente não se canse de esperar no Senhor, que a gente não se canse de deleitar no Senhor. Que Deus seja o nosso prazer, que a palavra de Deus seja o nosso alimento, em nome de Jesus. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida e através de nós. Mas nós precisamos primeiro colocar o Senhor em primeiro lugar. Se deleitar no Senhor, porque Ele não está nos privando das coisas, Deus não está nos privando de nada. Deus está nos provendo todas as coisas, Ele está nos provendo. Então, que a gente caminhe com o Senhor com coração grato, agradecido e esperando, com esperança no Senhor. Esperando, assim, mesmo cansado, mesmo às vezes sobrecarregado do nosso dia a dia, das nossas coisas que a gente tem para fazer, mas lembrando que Deus renova as nossas forças, que Jesus é a nossa esperança e que Deus faz a gente voar alto como águias. Então, aqueles que esperam no Senhor voarão alto como águias. Continue mantendo os seus olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Amém? Então é isso, irmãos e irmãs. Esperem no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor não ficam envergonhados. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para compartilhar aqui com vocês, continue esperando no Senhor, continue buscando o Senhor, renovando as suas forças nele, porque Deus fará grandes coisas no nosso meio. Hoje eu estou com companhia aqui. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.